Oi pessoal, boa tarde. Está começando esse ano a minha primeira live da página Psicologia Online. Eu espero que vocês gostem, espero contar também com a contribuição de vocês. Mandem suas dúvidas, seus comentários. É um canal voltado para de alguma forma estar esclarecendo sobre a importância, o papel, a função de um trabalho de psicoterapia, de um trabalho de aconselhamento, como também para ajudar a gente a estar trazendo temas sempre atuais para a gente refletir e para a gente ver como a gente pode tornar a nossa vida melhor para a gente mesma e, consequentemente, melhor para o mundo em que nós vivemos. E para mais informações, vocês podem estar entrando em contato pela página mesmo, mandando mensagem, ou pelo WhatsApp, que é o DDD 11 96070 50 55, tá? É um trabalho de psicoterapia, é um trabalho de aconselhamento psicoterápico, pautado em todas as regras da legislação do Conselho Federal de Psicologia, garantindo todo o sigilo, garantindo todas as características que são necessárias, né, que são exigidas para a prática legal da profissão, porém realizados através da nossa timeline, que é alguma coisa que facilita muito a questão do espaço-tempo, que hoje em dia se tornou o nosso perfil de vida cotidiana, né, o nosso perfil de rotina diária. Então acaba sendo uma opção bacana a gente poder fazer a nossa terapia, poder fazer nosso aconselhamento, está resolvendo várias situações que de repente dificultam a nossa vida laborativa, que é a nossa vida de trabalho, ou a nossa vida conjugal, que é o nosso casamento, ou o nosso relacionamento com as outras pessoas, enfim, ou nossa percepção de nós conosco mesmos, elaboração de lutos, tratamentos de transtornos de ansiedade, de transtornos de humor, enfim, todos os motivos que acabam nos levando aí na busca por um trabalho psicoterapêutico. O Psicologia Online está aqui para procurar ajudar vocês. E dando sequência então nesse aspecto de vida cotidiana, de como as relações hoje em dia se dão de uma forma tão frouxa, tão solta, tão aparentemente distantes umas das outras, né? Eu hoje recebi uma charge, né, um quadrinho desses aí, onde o desenho era o desenho de uma pessoa almoçando simplesmente sozinha, com ela mesma, voltada para o ato de se nutrir, para o ato de informar o seu cérebro que naquele momento, né, todos os hormônios, todas as substâncias endócrinas deveriam e podiam ser produzidas para que aquele corpo pudesse se saciar, pudesse se nutrir, pudesse repousar também, pudesse produzir as substâncias metabólicas necessárias para dar conta de mais um momento, mais um dia. E que vem escrito exatamente, nossa, raridade, alguém que consegue almoçar sem mexer no celular, sem checar mensagens. E aí eu trago para vocês a questão do quanto do nosso sofrimento humano, hoje em dia, então está pautado, né, as duas grandes doenças que são os grandes males do século, que seriam os transtornos de ansiedade, né, que seria o transtorno de ansiedade generalizado, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, dentre outros diagnósticos diferenciais, e os transtornos de humor mais conhecidos por todo mundo como sendo depressão ou o paciente bipolar, né? Por que será que esses dois tipos, esses dois grupos de transtornos estão tão prevalentes, né? Ou seja, estão tão corriqueiros, se tornaram tão naturais de existir? E até que ponto temos nós a nossa responsabilidade no nosso comportamento, pelo tanto que a gente acaba se fazendo se sentir e estar no lugar da solidão. Quando a gente, ao invés de olhar para aquilo com que a gente deveria estar se relacionando, nem que fosse com o nosso alimento, a gente opta por, inconscientemente, checar uma mensagem. Uma mensagem que é uma coisa inerte, que é uma coisa sem vida e que é uma coisa que faz parte do nosso horário de trabalho. Portanto, não faz parte do nosso horário de preenchimento de afeto, de preenchimento de saciedade fisiológica. A gente vai estar falando mais para frente sobre isso,
Se vocês assim quiserem, deixem nos comentários também. A gente vai falando de como vai se formando a estrutura de personalidade, a estrutura de aparelho psíquico, a inclinação para um tipo de adoecimento ou não, conforme se dão os vínculos na primeira infância, né, e na segunda infância, na adolescência e na nossa maneira de interagir e lidar com as situações e problemas da vida. Mas então, voltando um pouquinho, essas duas doenças são o grande mal do século e por isso que os nossos consultórios hoje em dia estão lotados, os consultórios dos psiquiatras estão lotados, chegando-se inclusive a eu estar com uma agenda lotada hoje em dia, exatamente porque eu estou trabalhando da maneira como foi o tempo que restou para todos nós podermos cuidar da gente mesmo, né? Nós fomos gradativa e lentamente acostumando a nos colocar num patamar e num plano onde não sobra tempo para viver, não sobra tempo para pensar, não sobra tempo para sentir. E o atendimento por internet ele acaba sendo um atendimento que dá conta disso, porque no conforto do seu lar ou na comodidade do seu horário de trabalho, quando você chega um pouquinho mais cedo e reserva uma sala, ou quando na hora do almoço você reserva uma sala e faz a sua terapia, você começa a vislumbrar, a ver que existe algo mais da vida, além de lidar sempre apenas com as coisas de uma forma material, de uma forma líquida, de uma forma, eu poderia dizer até convencional e conveniente, na medida em que a pessoa não para pensar se aquilo de fato é o que ela gostaria de estar fazendo, se aquilo de fato é o que ela está sentindo. E aí eu vou trazer uma pequena reflexão também sobre quais pilares nós construímos, montamos a nossa vida e o que a gente consequentemente pretende alcançar baseado nesses pilares. E eu diria para vocês que os pilares da nossa vida são o amor, a morte e o tempo. Aí a gente faz aquela pausa de a gente pensar. Onde é que essas três coisas se confluem? Onde elas se encontram? Quando é que uma esquina encontra com a outra? Quando é que uma rua se encontra com a outra? Que necessariamente não são opostos. E se fossem opostos, não poderiam se complementar. Se complementam exatamente porque são partes de uma mesma coisa. E aí eu convido vocês a pensar. Por que o amor justifica uma existência? E talvez, onde será que nós estamos sendo negligentes, esquecendo que o amor deveria ser aquilo que nos movimenta a todas as nossas ações? Não o amor da paixão, mas o amor por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente sonha, por aquilo que nos traz alegre, por aquilo que nos traz alegria ao outro e nos traz o bem ao outro. Onde nós deixamos esse amor? Em que parte do nosso dia nós temos a oportunidade de colocar isso em prática? E aí eu digo, temos o tempo, a eternidade ou uma sequência de agoras? Que assim que eu acabo de falar, assim se foi a minha fala e assim junto se foi assim um segundo de vida. E eu já começo um outro movimento. Então o tempo ele não é uma eternidade, ele não é um sempre, ele é um contínuo de agoras. E o que será que você vem fazendo com o seu tempo? Será que você está consciente de quem é você, dos seus potenciais internos? Será que você está consciente do que você recebeu de bom na vida e do bom uso que você está conseguindo fazer dentro dessas oportunidades, dessas relações, sejam elas pessoais, sejam elas de trabalho, ou seja, laborativas, ou sejam elas em qualquer nível, sejam elas em nível de apreciar a beleza da natureza ou apreciar o som do silêncio? Até que ponto estamos usando o tempo a favor do amor e, portanto, a favor da nossa cura, da nossa juventude? E aí entra a morte. Porque se nós perdemos um alguém ainda vivos, nós vivenciamos a morte.
e nós percebemos que o tempo, por mais que a gente pense que é eterno, congelou naquele instante. Ali nós paramos o tempo. E o amor que a gente pensava que seria talvez suficiente para tudo, ou que daria tempo para a gente realizar o amor, não tem mais como. Então é isso que eu convido vocês essa semana para refletirem, para pensar, para mandar os comentários que vocês quiserem. E fico à disposição para vocês. Sou a doutora Alicia, sou mestre em Psicologia Clínica e Psicossomática e Hospitalar pela PUC de São Paulo. Sou hipnóloga, hipnoterapeuta, acupunturista, sou psicóloga e pedagoga, sou psicossomatista, entre tantas outras coisas mais que esses meus mais de 30 anos de profissão vêm me possibilitando. E antes de tudo, sou um ser humano e desejo que todos nós consigamos encontrar o nosso caminho e entrar em contato com o nosso dom, um dom maior e um dom que nos leva e nos possibilita a sermos a melhor versão de nós mesmos e, consequentemente, a melhor versão de nós mesmos para todo o universo. Muito obrigada, que o final de semana de vocês seja repleto de oportunidades, de realizações, de alegria e doçura. Tchau, até semana que vem.